Boa noite, irmãos. Estamos aí novamente para estudar juntos a palavra de Deus. Hoje vamos começar o capítulo 9 de Atos. Vamos ver sobre a conversão de Paulo e, paralelamente, vamos ver alguns princípios da conversão, da verdadeira conversão em Cristo. Nós vamos ler, portanto, o texto de Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 19. Gostaria que todos prestassem atenção e dessem a devida reverência à palavra de Deus. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oramos ao Senhor pedindo a capacitação dele para compreendermos e aplicarmos a sua palavra. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, a quem devemos, ó Deus, olhar e buscarmos a compreensão através do teu Santo Espírito e podemos aplicá-la às nossas vidas. Rogamos a ti, ó Deus, que nos capacite a olhar para as tuas palavras, compreendê-la, meditar nelas, ó Pai, ver o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é puro e bom. Que o Senhor nos transforme dia após dia, passo a passo nesta vida, ó Pai, que estejamos mais próximos de Ti, que amemos cada vez mais a Ti e a Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vemos nessa passagem bastante conhecida a conversão de Paulo, que até então era Saulo. E nós vemos aqui então esta experiência que Paulo, ou Saulo, teve de conversão, onde ele vai até Damasco, no caminho de Damasco, tem aquela visão e há uma conversão ali.
Mas olhando para esta história acerca do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, será que nós podemos normatizar a conversão? Nós vemos milhares de testemunhas acerca de uma experiência de conversão. São histórias e mais histórias de pessoas das mais diversas formas de como elas chegaram até Cristo. Ouvindo o testemunho de alguém acerca daquilo que a palavra está falando, de uma passagem específica, e aquela pessoa compreendeu e os seus olhos foram abertos. Nós vemos os olhos de pessoas serem abertos através de versículos, de passagens específicas, como o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde fala que o justo viverá pela fé, e Lutero, então, tem aquele momento onde ele começa a compreender que a justiça não é uma justiça própria, mas é uma justiça que vem por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé. Nós vemos a experiência de conversão de Agostinho, que era um promíscuo, e ele compreende a mensagem ali, olhando para toda a questão da impureza sexual, onde a Bíblia condena essa questão da impureza. Nós vemos a experiência de conversão de pessoas que ouvem uma mensagem, por exemplo, lá de Noé, onde Deus destrói toda a terra, salva alguns, e ali mostra então o julgamento dos ímpios, e a pessoa compreende aquela mensagem e fala: há um julgamento, Deus vai julgar, Deus vai condenar, e eu temo por isso, porque de mim mesmo não tenho nada e não tenho como ser salvo, então eu busco a minha salvação em Cristo. Há esta compreensão através do Espírito Santo de Deus das mais diversas formas. Quando uma pessoa está doente, ela está ali acamada e ela ouve alguém lá que vai pregar o Evangelho para ela. Uma pessoa que está viajando, uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, uma pessoa que está na rua ali e conversa com alguém ali e alguém lhe fala a mensagem, ou ela vê um bilhetinho lá na rua, um pedacinho de papel que ela pega e ali tem um versículo da Bíblia escrito e ela crê no Evangelho. Então, por isso nós vemos que não existe um padrão de conversão que se possa falar: a conversão é assim. Para haver uma conversão tem que ser desta forma. Existem questões básicas para a conversão, obviamente, que nós vamos ver hoje, mas não há uma norma na questão da experiência. Olha, para você crer no Evangelho você tem que passar por isso, você tem que ter uma visão, você tem que chorar, você tem que sentir um arrepio, você tem que isso. Vamos ver então alguns princípios elementares que envolvem uma verdadeira conversão diante desse texto que nós estamos vendo aqui. A partir do versículo 1 aqui, vamos do versículo 1 ao versículo 2, onde a Bíblia nos fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Nós vemos aqui então o apóstolo Paulo, estando ali em Jerusalém, pede autorização ao sumo sacerdote e fala: olha, vamos aqui fazer uma paráfrase, obviamente, o Evangelho, esta seita dos chamados cristãos está se propagando por aí, eles estão até lá em Damasco, na Síria, e eu peço que o sumo sacerdote me dê autorização para que eu vá até lá e os traga presos para Jerusalém. Então o que Paulo estava fazendo? Ele estava negando o Evangelho, negando a Cristo, perseguindo o Evangelho. O princípio elementar aqui parece tão óbvio, mas é claro que um princípio básico para a conversão é estar perdido. E nesse sentido, todos aqueles que não creram em Cristo estão perdidos. Até aquelas pessoas legaisinhas com a gente, aquela pessoa simpática que você fala: essa pessoa tem tudo, só falta ser crente, ela está perdida. Então, o primeiro princípio para a salvação, o primeiro princípio que nós temos para que nós oremos para que aquela pessoa creia no Evangelho, para que nós tenhamos a oportunidade de pregar o Evangelho para ela, ou que o Senhor haja de uma forma soberana, de como Deus quiser agir, das mais diversas formas, inclusive as maneiras mais simples, de como a gente falou aqui, até achar um bilhetinho na rua ali e a pessoa crê no Evangelho, e Deus usa isso também, ou de alguém chegar, a forma mais clássica de pregar o Evangelho para ela, ou ela ouvir uma mensagem no rádio ou na TV. Então esse primeiro princípio é uma pessoa estar perdida.
E este princípio traz consigo também que uma pessoa que está perdida, normalmente ela persegue o Evangelho e nega a Cristo. Aí você pode pensar, não é assim. Eu conheço uma pessoa que não crê no Evangelho, mas ela não nega Cristo e ela não persegue o cristianismo. Vai depender de como você compreende o que é negar Cristo e perseguir o cristianismo. Uma pessoa, ela nega Cristo quando ela nega o que a palavra de Deus está falando. Ela pode até falar, não, eu creio em Cristo, eu creio que Ele morreu na cruz, eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Ela pode até falar isso, mas se ela olha para as Escrituras e nega o que as Escrituras estão falando acerca do Messias, acerca de uma vida de santidade, acerca da salvação, se ela nega a forma como a Bíblia fala sobre salvação, ela necessariamente está negando a Cristo. Ela está fabricando um Cristo para si própria. Ela tem um Cristo particular, ela tem um Messias particular, que é falso, obviamente, mas ela nega o Cristo verdadeiro. Vamos lembrar que os judeus criam na vinda de um Messias, de um Salvador. O judeu compreendia que havia uma promessa de que um dia viria o Messias, e eles esperavam por ele e ainda esperam. O que Paulo estava fazendo, ele estava negando o verdadeiro Messias. Ele não falava, eu não creio que vai existir um Messias. Eles criam, sim, num Salvador, no Messias. O que eles faziam era negar a Cristo. E o que as pessoas fazem hoje, elas falam, eu compreendo que Cristo morreu e ressuscitou, mas com as suas obras, com as suas convicções, elas negam a Cristo, porque elas desobedecem a palavra de Deus, elas não creem naquilo que a palavra de Deus está falando, elas não compreendem a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos prostrarmos diante de Cristo. Elas não compreendem que a salvação nossa não é uma salvação meritória nossa, mas é uma salvação pelos méritos de Cristo. E só pelo fato de elas pensarem assim, elas estão negando o verdadeiro Cristo, estão negando o verdadeiro Messias e fazendo um Messias para si próprio, que Ele é salvador de alguma coisa, mas eu tenho que fazer a minha parte. Isso é negar o Messias. Perseguir o cristianismo, não necessariamente você precisa sair apedrejando o cristão, não necessariamente você precisa tentar matar um cristão, bater em alguém, não precisa fazer isso. Se você nega o cristianismo, de certa forma você está perseguindo o cristianismo. Se você faz piada contra o cristianismo, você está perseguindo o cristianismo. Não é uma perseguição no sentido de que você vai ser prejudicado fisicamente por isso, mas você está caluniando, você está fazendo chacota, fazendo piada, você está acusando ali, falando, olha só, aqueles cristãos só querem tirar dinheiro dos outros. Isso é uma forma de perseguição. Não é uma perseguição que vai nos prejudicar, de nos matar, de tirar nossa saúde, de tirar, nos prejudicar de alguma, nesse sentido, mas prejudica a nossa imagem como cristãos. Todo cristão é bobo, porque eles acreditam no pastor e o pastor está lá só para tirar dinheiro das pessoas. É um falso entendimento de cristianismo e é perseguição ao cristianismo. E uma pessoa que não crê no verdadeiro cristianismo, ela está, de certa forma, perseguindo o cristianismo porque ela não compreende o cristianismo como ele verdadeiramente é. Não, eu não creio assim. Está errado. Eu nego isso que você fala do cristianismo. É uma forma de perseguição porque você está se opondo àquilo. Quando você se opõe, você, de certa forma, está perseguindo, se opondo, e você, o que você puder fazer para que aquilo não se alastre, para que não se espalhe, você vai fazer. Saulo era um estudioso da palavra de Deus. Ele foi instruído aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Ele não era uma pessoa qualquer ali na sociedade. Ele era um judeu, ele era zeloso pela sua religião judaica. Ele não era um maluco ali. Ele era uma pessoa muito bem instruída e zeloso dentro do judaísmo. Ele cria na vida do Messias, mas ele negava o verdadeiro Messias. Veja o perigo que é isso. Crer no Messias, mas negar o Messias. Você crê no Messias, mas você nega o verdadeiro Messias. E ele perseguia
prendia cristãos, ele pede para prender cristãos, e ele consentia com a morte de cristãos, como nós vimos na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado ali, fala que Paulo consentia com a sua morte. Então, este primeiro passo, primeiro princípio é que para uma pessoa haver esta conversão de alguém, ela necessariamente está perdida e ela persegue o Evangelho e ela nega a Cristo. Essa pessoa está nesta condição, por mais legal que essa pessoa seja. E a pessoa, para nós, por isso que nós não estamos aqui apenas para pregarmos para convertidos. Nós precisamos que esta mensagem vá à frente para que as pessoas compreendam, para que aqueles que não creem no Evangelho compreendam o verdadeiro Evangelho. Versículos 3 ao 9, nós vamos ver Paulo sendo confrontado com a palavra do próprio Cristo. O texto lá nos diz assim: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então Saulo é confrontado pela palavra, como todo incrédulo, como todo não cristão é confrontado pela palavra. E há aqui então esse chamado eficaz. Existe um chamado geral, onde a Bíblia nos manda pregar a toda a criatura, mas aqui há esse chamado específico para Saulo. Então, o segundo princípio aqui da conversão é entender e reconhecer a palavra de Deus como autoridade sobre a sua vida. Há um chamado eficaz, uma graça irresistível, como a gente fala aqui, onde o Senhor aparece para Saulo, ele cai por terra. O texto aqui não nos fala de nenhum cavalo, aparece aquela luz no céu, ele cai ali por terra. E ali então vem aquela voz que fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O próprio Cristo o confrontando, assim como hoje todo incrédulo, ele é confrontado por Cristo pela palavra do Senhor, para que essa pessoa se volte para o Senhor e deixe de estar contra o Senhor. Lembremos que antes de crermos no Evangelho, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. A Bíblia deixa isso muito claro, de que nós éramos filhos da desobediência, nós éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós tínhamos inimizade com Deus. Então o Senhor, em certo momento, Ele nos regenera o coração, Ele nos faz compreender a sua mensagem. Ele nos chama eficazmente, nós compreendemos esta mensagem, que o Senhor, como falou a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pessoa é confrontada pela palavra de Deus. Saulo então se vê cego fisicamente, mas tem os seus olhos espirituais abertos, porque antes ele via perfeitamente, mas estava cego espiritualmente, cego de ódio, perseguindo cristãos, consentindo com a morte de cristãos, pedindo para ir prender cristãos. E agora que ele é cegado os seus olhos físicos, espiritualmente ele enxerga. E ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, eu sou Cristo, aquele a quem você persegue. Então toda perseguição, necessariamente, ela é uma perseguição primariamente a Cristo. Uma pessoa não está perseguindo outra por causa do Evangelho. Primeiramente ela está perseguindo a Cristo. Ela está perseguindo o Evangelho de Jesus Cristo e primeiramente a Cristo. Então chega um momento
que aquele que é o eleito do Senhor, ele vai ser chamado pelo Senhor, e não há como resistir a esse chamado, e ele então é recebido pelo Senhor. E isso é a graça soberana de Deus, porque você enxerga aqui no texto que aqueles que estavam com Paulo, não sabemos o número de pessoas que estavam com Paulo, mas fala que os companheiros que estavam com Paulo ouvem aquela voz. Nós não sabemos se eles ouvem aquela voz e não compreendem o conteúdo do que é falado ali, ou não compreendem o que foi falado, só ouvem que foi falado alguma coisa e não entenderam o que foi falado. Mas aí nós vemos a soberania de Deus, de se revelar para os seus escolhidos. Deus escolhe o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo compreende esta mensagem e crê na palavra de Deus, enquanto que aqueles que estão ao seu redor ficam emudecidos, não entendem nada. E a operação da palavra de Deus, a operação do Espírito Santo acontece então no coração de Paulo, onde o Senhor transforma o coração deste homem. Esta graça soberana, este chamado eficaz do Senhor, é algo que nós não podemos compreender. Você fala, olha só, eu falo tantas vezes para uma pessoa, para várias pessoas, elas não compreendem. E de repente você vai falar para uma pessoa e ela ouve e compreende. É a graça soberana de Deus. É quando o Senhor nos chama. E às vezes aquela pessoa a qual você está falando, você fala. E daqui a um bom tempo uma outra pessoa fala exatamente as mesmas palavras que você falou, muito parecido, e ela compreende. E aí você vai falar, poxa vida, mas eu sempre falei isso. Mas a questão não é você, não se preocupe com isso. É a soberania de Deus. Deus planejou agir naquele momento, naquele instante. É soberania de Deus, assim como Deus escolheu aquele momento. Poxa, mas Deus não poderia ter escolhido Saulo lá, e ele desde criança, sabe? É a graça soberana de Deus. Deus tem o seu momento certo, é o momento que Deus escolhe para os seus. Ah, puxa vida, mas aquela pessoa poderia ter crido no Evangelho quando ela era mais jovem, ela poderia ter desfrutado mais de Cristo. Graça soberana de Deus. Isso não diz respeito a nós, eu e você. O que nós podemos fazer é pregar o Evangelho. Como o Senhor vai agir, é a responsabilidade dele, a soberania dele. Nós não interferimos nisso. Nós oramos pelas pessoas, nós pregamos a palavra a pessoas, mas quem vai fazer esta operação é o Espírito Santo de Deus. De forma que vocês percebem aqui que Saulo crê, Saulo ouve, compreende a mensagem, e aqueles outros homens não compreendem. Saulo então fica ali, é guiado pela mão, levado para Damasco por aqueles homens. Vocês imaginem um homem que tinha todo este poder de ir lá prender pessoas, agora ele está completamente debilitado, não consegue andar sozinho, é levado pelas mãos pelas outras pessoas, algo humilhante para alguém que tinha todo aquele perfil dele, e ele é levado ali, então ele fica 3 dias, o texto nos fala no versículo 9, sem ver, durante os quais não comeu, não bebeu, ficou ali, orando ao Senhor, sem comer, sem beber, se colocando na presença de Deus, do qual ele antes perseguia, e agora ele o tem como Senhor. Então ele é confrontado pela palavra, compreende esta mensagem, entende a mensagem e reconhece que é a palavra de Deus. Uma terceira característica que nós vamos ver aqui nos versículos 10 a 19, onde nós vemos que existe uma transformação de dentro para fora. Existe uma transformação não apenas externa, não apenas a capa, a carcaça, mas existe uma mudança que vem de dentro. Não apenas a aparência, mas o coração também. Versículos 10 ao 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe respondeu: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e a impor-lhe as mãos para que recupere a vista.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então nós vemos aqui uma mudança interna. Deus começa a usar os seus servos para trazer esperança a esses novos convertidos, como nós vimos aqui, Deus dando uma visão a um discípulo chamado Ananias, e ele fala a Ananias que vá até aquela rua, vá até Saulo, que estava orando, e ali leve aquela mensagem, cure daquela cegueira, e Deus então começa a usar aquele homem chamado Ananias. Então Deus usa os seus filhos para trazer esperança, para mostrar que há restauração em Cristo, que a partir de agora nós temos uma nova vida em Cristo, nós somos instruídos pelo Senhor e pela sua palavra. E Ananias vai até lá e ele mostra: olha, o Senhor me mandou aqui, eu sou obediente ao Senhor. Há um certo temor de Ananias a princípio, ele fala: olha, este homem aí, ele veio prender aqui os cristãos, ele veio perseguir os cristãos aqui. E então, o texto aqui nos mostra como Deus transforma aquele que perseguia a igreja. O texto do versículo 15 fala que ele seria um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aquele que era o perseguidor, a partir de agora será um instrumento de Deus. Aquele que prejudicava, que perseguia, que consentia com a morte de cristãos, agora é um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem tanto a judeus quanto a gentios, tanto a pobres quanto a ricos, tanto a poderosos quanto a pessoas humildes. Ele será usado para levar a mensagem do reino de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus pega aquela pessoa que persegue, que nega o cristianismo, que odeia o cristianismo, tem nojo de cristianismo, que tem raiva do cristianismo, e transforma internamente, dá uma disposição no coração para servir o Evangelho. Não há esta lógica de aquela pessoa ela é boazinha, ela é legal, obviamente que esta pessoa legal se tornará um cristão legal. Não, se o Senhor transformar o seu coração, ela será uma pessoa generosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai ser usada por Deus, sim. A gente não pode olhar para uma pessoa que perseguiu o Evangelho, que era uma pessoa terrível, que era um bandido, que fazia um monte que era um malfeitor. Fala: não, essa pessoa vai ser um crente meia boca, não vai ter compromisso. Não, quando é crente, quando é cristão de verdade, o Senhor transforma qualquer pessoa. O Senhor transforma as nossas motivações, as nossas prioridades. O Senhor mudou o coração de Saulo. Ele não mudou apenas a aparência de Paulo, ele mudou a atitude. Ele deu um novo coração, ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Este homem que perseguia a Cristo agora passa a amar a Cristo. Este homem que perseguia cristãos, agora ele se reúne com os discípulos e tem comunhão com os discípulos. Aqueles discípulos a quem ele iria prender e levar para Jerusalém preso, agora ele tem comunhão com esses discípulos. E não apenas não persegue, mas ele também vai pregar esta palavra. Aquele que falava mal, que denegria, que perseguia, agora vai pregar a palavra. Agora ele vai promover o Evangelho.
vai falar do reino de Deus. Esta é a transformação, não é apenas uma mudança de rotina, é uma mudança completa de coração, é uma mudança interna, não é apenas uma mudança de roupagem. Olha só, aquela pessoa lá, antes ela vestia mini saia, agora ela usa roupas mais discretas. Ora, aquele homem lá, antes ele fumava e agora ele não fuma, mas que beleza, tudo isso muito bom. Mas se não houver uma mudança interna, esta pessoa apenas mudou a sua roupagem, ela apenas mudou externamente, ela apenas trocou a capa do livro. Sabe aquelas edições novas de livros? Você fala, o conteúdo por dentro é o mesmo, mas a capa é diferente, fica mais bonitinha essa capa. Fala, eu tenho vários livros que eu tenho uma capa mais antiga, e que às vezes eu vou fazer uma pesquisa, tem uma nova edição, eu falo, ficou mais coloridinho, ficou mais moderno. Mas você vai folhear, é o mesmo conteúdo. O Senhor não muda apenas a capa, Ele muda por completo. Ele muda o conteúdo. Ele muda o coração. Ele tira, como a palavra de Deus fala, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele muda as nossas motivações, nosso caráter, os nossos pensamentos, a forma como nós olhamos para as nossas prioridades, aquilo que nós tememos, aquilo que nós consideramos como algo vantajoso e bom, como nós olhamos para Cristo e a sua palavra, como nós olhamos para a família, como nós olhamos para a igreja. Isso nos muda por completo. Não é apenas uma mudança de capa, é uma mudança de conteúdo, é uma mudança completa. Este perseguidor, então, a partir de agora, ele não é mais o perseguidor, ele é o perseguido. Nós vamos ver ao longo das Escrituras, livro de Atos mesmo, o quanto Paulo foi perseguido por amor ao Evangelho. Paulo é então curado. Ananias chega até ele, impõe-lhe as mãos, cai dos olhos dele como se fossem escamas, e ele volta a enxergar. E Saulo então é batizado, o texto nos fala aqui, ele fala que ele recupera a vista e ele fica cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, ele tem esta proximidade com o Senhor, ele é enchido com o Espírito Santo de Deus, ele passa a amar a Cristo, a amar a palavra do Senhor, a viver em obediência à palavra de Deus, a viver em comunhão com o Senhor e a compreender as verdadeiras prioridades. E então, após haver esta cura física dele, após ele ter este encontro então ali com Ananias, Deus fala que ele se alimenta e ele é fortalecido fisicamente e então permanece junto com os discípulos nesta comunhão. Vamos pensar, irmãos, um homem que antes perseguia agora está em comunhão junto com aqueles discípulos, comendo juntos, conversando. Quantas coisas eles tinham para conversar, como eles poderiam estar ali maravilhados com a transformação daquele homem. Olha, era esse homem que estava perseguindo todos os cristãos, e agora ele ama a Cristo, agora ele ama a palavra de Deus, e ele é um de nós. Ele faz parte do nosso grupo, ele faz parte da nossa igreja, ele faz parte do nosso corpo. Ele é nosso irmão. Aquele que era nosso inimigo, agora ele é nosso irmão. E só Cristo pode fazer isso. Trazer uma pessoa que era nosso arqui-inimigo, e tornar nosso irmão, que a gente vai encontrar, abraçar, conversar, orar junto, rir, chorar. Isso só o Evangelho pode fazer. É trazer esta verdadeira transformação, é trazer esta mudança, é trazer cura física e espiritual, é mostrar este verdadeiro compromisso que há através do batismo. Quando Paulo é batizado aqui, este compromisso de que ele morreu para a velha vida e ele vive agora para Cristo. O velho eu dele havia morrido e agora ele vive para Cristo. Esta é a experiência necessária de conversão. É você estar perdido, é você entender e reconhecer a palavra de Deus como uma autoridade sobre a sua vida,
e é haver uma mudança interna no seu coração, na sua vida. Isso é necessário. Como você creu? Para crer eu preciso ter uma experiência tal. Não. A questão é necessário que você compreenda que a palavra de Deus é autoridade sobre a sua vida e que Deus tenha transformado a sua vida internamente. Algumas reflexões para nós nesta noite. A conversão acontece exclusivamente através da palavra de Deus. Você não vai crer porque você viu uma luz no céu lá. A fé vem pelo ouvir da palavra. Se você em algum momento creu, foi porque você ouviu a mensagem e em algum momento você compreendeu. Às vezes nem mesmo naquele momento que você está ouvindo. Você ouve a mensagem do Evangelho, de repente daqui a uma semana, um mês, um ano, você vai lembrar daquela mensagem e falar: agora eu compreendi esta mensagem. Porque a mensagem, ela é a mensagem de Cristo. E quando nós conhecemos e compreendemos a Cristo, nós cremos no Evangelho. Não existe um padrão de experiência para a conversão. Existem princípios. Nós temos alguns princípios essenciais aqui. Não existe um padrão de experiência. Para você crer no Evangelho, você precisa chorar, sentir um arrepio. Algumas igrejas fazem aqueles apelos que as pessoas têm que vir à frente, porque aí elas estão convertidas. Não. Isso não quer dizer que a pessoa está convertida se ela vem à frente e faz uma oração. O pastor não tem este poder de fazer uma oração e agora ela está salva. É uma mudança interna, uma mudança que o Espírito Santo de Deus faz no coração dela. Então é necessário que a pessoa compreenda que ela é pecadora, que ela necessita da graça de Deus e que o único que pode pagar pelos pecados dela é Cristo, que morreu na cruz. Não há conversão sem um encontro com Cristo. Como Saulo teve este encontro com Cristo aqui, nós podemos pensar neste encontro com Cristo, porque até encontro entre aspas. Saulo teve este encontro literal com Cristo, mas nós precisamos ter um encontro com Cristo através da sua palavra. Como nós vamos nos tornar cristãos e sermos convertidos pelo Senhor sem conhecermos a Cristo? Não há como. Como crer no Evangelho sem conhecer o Evangelho? Como? Eu sou crente, mas eu não compreendi esse negócio de pecado, de arrependimento ainda. Eu não entendo muito esse negócio de Jesus, de crucificação. É necessário que você compreenda. Você não precisa compreender alguns aspectos profundos, teológicos, mas você precisa compreender o básico da salvação. Que Cristo morreu na cruz, que o fato de Ele ter morrido lá foi o que proporcionou esta salvação a você. Não vai ser aquilo que você faz, mas aquilo que Cristo fez. Então a necessidade de um encontro com Cristo. Nós não aceitamos a Cristo, é Ele quem nos aceita. Nós somos aos olhos de Deus inaceitáveis. Nós somos inimigos dele. Nós nascemos em pecado. Essa palavra eu aceitei Jesus já se tornou até um certo vício para nós. Eu aceitei Jesus naquela impressão de Senhor, eu vou quebrar o seu galho, vou aceitar o Senhor. Não somos nós que aceitamos, é Ele que nos aceita. Nós somos inimigos dele, nós somos adotados. A Bíblia usa esse termo de nós sermos adotados, nós estamos em inimizade com Deus. Quem vai ser adotado é a pessoa que escolhe adotar. A pessoa chega lá e escolhe: eu vou adotar esta criança. A palavra de Deus fala que Deus se reconciliou conosco. Nós éramos inimigos dele, ele se reconciliou conosco. Então somos nós que aceitamos ele. É ele quem nos aceita apesar do que nós somos. Nós estávamos imundos em nossos pecados. Ele acha que alguém vai chegar lá e falar: eu aceito, Senhor. É como se chegar lá num emprego super concorrido, guardadas as devidas proporções aqui, e falar: eu aceito trabalhar aqui. Eu quebro esse galho para vocês aqui, eu trabalho para vocês aqui por 20 mil reais. Não é você que vai aceitar, é a empresa que vai te admitir. É a empresa que vai te admitir.
Lembrando que isso é uma ilustração, que aí vai ter a ver com mérito e tudo mais, apenas uma ilustração, tá? Então não é você que aceita coisíssima, não, é o Senhor quem aceita, é o Senhor quem elege você soberanamente, sem mérito algum em você. Deus prepara seus escolhidos como instrumentos para serem usados por Ele. Você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor usa as nossas vidas. Se nós somos povo de Deus, nós devemos estar dispostos a servirmos a Cristo, como seus eleitos, como seus servos. Não existe parte inativa da igreja. Nós somos povo de Deus, portanto somos servos dele, assim como Saulo foi escolhido como um instrumento nas mãos de Deus, com uma missão específica de levar o Evangelho para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus nos deu uma missão de sermos servos dele, como pastor que vai pregar o Evangelho, como evangelista da igreja que vai evangelizar, como a pessoa que está lá no seu trabalho fazendo o melhor de si naquele seu trabalho, dando testemunho lá, como um bom aluno na escola, que vai dar um bom testemunho lá na escola como aluno, como um bom vizinho para a sua vizinhança, que vai testemunhar com as suas atitudes, com as suas palavras o Evangelho. Tá? Aonde quer que você esteja, você é um instrumento de Deus, você é um anunciador do Evangelho, você vai propagar o Evangelho aonde quer que você esteja. Você é um instrumento de Deus em todo momento. Não é apenas um momento, agora é um momento de evangelismo, eu sou instrumento nas mãos de Deus. Você é instrumento, deve ser um instrumento nas mãos de Deus, aonde quer que você esteja, em qualquer momento. Você deve ser usado por Deus, fazendo o melhor de si no seu trabalho, na sua escola, como um bom vizinho, como um bom filho, como um bom pai, como um bom irmão. Você é um instrumento nas mãos de Deus em todo momento. Deus escolhe seus filhos segundo a sua graça. Ele não olhou para você e pensou: olha como ele é legal, como ele é bonitinho, como ele é gente boa, então eu vou salvar. Ele é gracioso. Ele olhou para cada um de nós e pensou: olha como ele é pecador, olha como ele não me quer, olha como ele naturalmente é meu inimigo, olha como aquela pessoa A, B e C me despreza. Nós naturalmente desprezamos o Senhor, mas Deus foi gracioso e nos chamou, e nos escolheu. Então Ele escolhe segundo a sua graça. Vocês imaginam se Deus fosse escolher de acordo com aquilo que Paulo fosse? Ele não escolheria Paulo. Ele era perseguidor da igreja, ele mandava matar, ele consentia com a morte de cristãos. O Senhor ia falar: esse aqui não, esse aqui pode deixar que vai ser perdido, vai para o inferno. Esse aqui mostra graça, mostra misericórdia. Mostra que não há mérito em você e em mim. Mostra o quanto Deus é gracioso. Olhando para o apóstolo Paulo, olhando para mim e para você, como Deus foi gracioso. E para encerrarmos, nós vimos como Cristo perdoa o pecador. O Senhor perdoa apesar das nossas falhas, apesar de tudo aquilo que nós fizemos. O Senhor não despreza os seus filhos. O Senhor, quando Ele escolhe os seus filhos, quando Ele chama os seus filhos, é um ato de amor gracioso para conosco. Portanto, nós não vamos ficar olhando para aquilo que aconteceu para trás. Olha, eu era isso, eu era aquilo outro, nos martirizando. Nós vamos olhar para a obra de Cristo, que Cristo fez na cruz. Nós vamos olhar para trás e falar: tudo que eu cometi foi algo terrível, maléfico. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E o Senhor me aceitou apesar do que eu sou. E aí nós vemos então esta experiência que os discípulos tiveram com o futuro apóstolo aqui, Paulo. Eles receberam este novo convertido pelo que foi feito na vida dele.
Eles não ficaram pensando, olha o que ele foi lá, agora ele é nosso irmão, mas vamos nos vingar aqui, vamos dar uma surra nele por tudo aquilo que ele fez antes. Ele é nosso irmão, mas vai pagar um pouquinho aqui, vamos dar uma surra nele, deixar ele preso um dia, alguns dias para ele ver o quanto é bom. Não, nós recebemos este irmão agora, nós não vamos ficar condenando pelo que ele fez, porque aquilo que ele fez já foi pago por Cristo. Nós vamos receber este irmão por aquilo que Cristo fez na vida dele, e agora ele é nosso irmão, nós vamos amá-lo, nós vamos acompanhá-lo, discipulá-lo, instruí-lo. Isso é, nós estamos aqui para pregarmos este Evangelho, crermos na transformação que Cristo faz na vida das pessoas e trabalharmos na vida de irmãos que serão também, como nós, instrumentos nas mãos de Deus. Esta é a conversão. Qualquer conversão que não tenha isso, que não tenha mudança, que não tenha este aspecto de reconhecer a palavra de Deus como autoridade, nós precisamos ver se realmente é uma conversão. Provavelmente não é. E aquela pessoa que demonstrou uma transformação na sua vida não deve ser condenada, mas deve ser exaltado o caráter de Cristo, tendo transformado a vida daquela pessoa, assim como fez na vida do apóstolo Paulo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, por nos mostrar através da Tua Bíblia, da Tua Palavra, a experiência que teve Saulo, o apóstolo Paulo, a experiência que ele teve com o Senhor, de uma verdadeira transformação, e de nós vermos didaticamente como o Senhor transforma a vida de quem quer que seja, de perseguidores, de blasfemos, inimigos do Senhor, em servos do Senhor, porque é o Senhor, a obra do Teu Santo Espírito, quem muda corações, quem molda corações. É a ação do Senhor, é a obra de Cristo na cruz, quem pagou pelos nossos pecados. Obrigado por isso, Pai, pela Tua obra maravilhosa. Louvamos ao Senhor e cremos a Deus na transformação que só o Senhor pode dar. Que o Senhor nos dê oportunidades também para levarmos a Tua palavra e de termos essa experiência de ver as pessoas sendo transformadas por Ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, terminamos. Que Deus abençoe.